Doutor Thiago, tudo bom? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tive com um cliente, agora já está virando cliente, que bom, com um problema que eu queria discutir contigo alguns detalhes, algumas coisas do dia a dia. Esse cliente é uma pequena empresa e ele deixou a situação financeira chegar num dado limite que a única solução que ele teve foi uma recuperação judicial, uma RJ. E ele procurou um advogado e promoveu essa recuperação. Para concluir o case, ele fez isso às pressas, ele não preparou, ele apresentou um plano inexequível, ele está com dificuldade e, segundo ele estava aguardando a falência. E a gente acabou entrando, dando uma solução que eu falo contigo depois no final. Mas me fala um pouco sobre esse Instituto da Recuperação Judicial. Tá. A Lei de Recuperação Judicial, Jaime, ela entrou em vigor em 2005 e tem a finalidade de tentar resgatar a empresa que está em dificuldade econômica, né? O que a gente sempre fala é que você se prepara para uma RJ. Você não simplesmente ajuiza uma RJ quando já está no limite, né, dos recursos financeiros e tal. Então tem toda uma preparação. Por quê? Porque caso o plano de recuperação não seja aprovado, isso pode acarretar na falência da empresa. E a falência, ela traz efeitos nefastos, inclusive para os sócios, né, que ficam impossibilitados de exercer a administração em outras sociedades por um período de tempo, né? Então, o que nós orientamos aqui é que haja uma preparação prévia para que seja analisado o caso, se de fato há necessidade ou não do pedido de recuperação judicial e se tem a viabilidade, né? Porque é muito importante que haja uma sinergia entre a empresa devedora e os credores, porque não podemos deixar de perder de vista que são os credores que vão aprovar ou não o plano, né? Com base no crédito que cada um tem. Então é muito importante, inclusive teve uma alteração na Lei de Falência e Recuperação Judicial em 2020, que entrou em vigor em 2021, que estabelece inclusive uma mediação, uma conciliação prévia ao ajuizamento da recuperação judicial. Então, é bom senso. É o bom senso, exatamente. Quer dizer, é a empresa expondo aos credores que não tem condições de realizar o pagamento naqueles moldes e que vai pedir recuperação judicial e que, antes disso, ela está possibilitando uma negociação com o credor, né? Isso é muito benéfico, muito bem-vindo. Mediação e conciliação está sendo muito debatido, está em voga, né? Inclusive para desafogar o Poder Judiciário, tem tantos processos, né? Então tem que ter toda uma preparação prévia. Negociação com credores, numa eventual Assembleia Geral dos Credores, como é que vai ser a relação? Então, deixa eu só fazer uma pergunta assim, voltando um pouquinho. Quais são os passos? Quer dizer, definido, eu concordo contigo plenamente, acho que a RJ, que embora seja um instituto que mais de 90% das empresas quebram depois que pedem, quebram porque não se prepararam. Então, ela é um instituto ótimo, desde que você prepare. Mas qual que é o rito? Só para a gente repassar. Um escritório solicita a RJ e quais são o trâmite, cada etapa? Tá, para simplificar, Jaime, é o seguinte: você entra com um pedido de recuperação judicial perante um juiz. Com um advogado. Com um advogado, isso, exatamente. Um processo. E com a petição inicial, você tem que apresentar uma série de documentos, inclusive fundamental o pedido do porquê essa empresa está pedindo recuperação judicial. Crise financeira, você apresenta balanço patrimonial da empresa, assinado tanto pelo contador quanto pelo administrador, e aí o juiz vai verificar se estão preenchidos os requisitos iniciais ali. E aí ele vai processar a recuperação judicial. E após esse processamento, a empresa tem 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial, sob pena de, não fazendo, ser decretada a falência. Então, quando você entra com pedido de recuperação judicial, a situação fica bem delicada, porque se você não cumprir alguns dos requisitos necessários,
isso pode levar à convolução da falência da empresa. Então tem que ser tudo bem estudado, tudo bem documentado, por isso que eu volto a repetir, existe a necessidade de uma prévia preparação. Apresentado o plano de recuperação judicial, esse plano vai ser submetido ao crivo dos credores. Então, são os credores que aprovam ou não esse plano. Aí, mais uma vez, eu vou chamar a atenção da necessidade de uma prévia negociação com os credores, né? Seria suicídio você ir para uma Assembleia Geral de Credores sem ter conversado, alinhado algo com eles, né? Isso engorda aquela estatística dos mais de 90%. Exatamente, porque na apresentação do plano de recuperação é muito comum a empresa que está em recuperação judicial fazer um deságio do que está devendo, do crédito, e uma condição de parcelamento elastecida. E isso não é visto com bons olhos no primeiro momento pelo credor. O credor quer receber o seu crédito o mais rápido possível, né? Então, ir para uma Assembleia Geral sem uma prévia negociação é suicídio. Vamos lá, chegamos na Assembleia Geral, se houver aprovação do plano pelos credores, beleza, isso volta para o juiz homologa e aí vai ser cumprido aquele plano. Tá? Se não houver aprovação pelos credores, hoje a nova lei ela possibilita que os credores apresentem um plano no prazo de 30 dias. Então, eles não... Mais interessante, né? Vamos supor que eles não aprovaram esse primeiro plano que a empresa apresentou. Eles têm a possibilidade, no prazo de 30 dias, de apresentar um plano deles para com a empresa. Isso acontece. Tá? Então, basicamente, esses são os ritos iniciais da recuperação judicial. Né? Tá, e aí, digamos que, imaginando a maioria que faz isso às pressas, sem uma preparação, e aí, mesmo que o plano seja aprovado, ou pelo credor apresentar, ou pelo devedor apresentando, se no decorrer da execução deste plano, o devedor não estiver conseguindo honrar, ele ainda tem outras alternativas. Ele pode chamar uma outra assembleia, por exemplo. Exatamente. Ele apresenta essa problemática aos credores e aí pode ser feito um adendo a esse plano e tal, e aí verificado as novas condições. Mas isso depende também da anuência dos credores. Perfeito. Agora, o que eu te falei que a gente fechou com esse cliente, que ele está nessa fase final. Acho que esse teu alerta foi muito pertinente, porque eu, particularmente, como é o nosso trabalho, eu só recomendo uma RJ depois que você esgotou todas as negociações possíveis com os credores, não teve solução, então você parte para uma RJ. Uma outra coisa que você acabou não falando é que até a apresentação do plano, tem uns 60 dias, ele pode ter até 180 dias que ele fica sem pagar. Né? Perfeito. É chamado de stay period. Ou seja, você sendo aprovado o plano, sendo processada a recuperação judicial, a empresa ganha esses 180 dias nas quais as execuções vão ficar suspensas. Exatamente. E a nova lei, ela inovou. Ela possibilita que esse prazo seja prorrogado por uma única vez, desde que a empresa não tenha concorrido para extrapolar, para que tenha superado esse período. Então, existe a possibilidade de prorrogação. Então, em tese, no mínimo 180 dias sem pagar, e você tem alguns eventos que você pode prorrogar isso, ainda juridicamente falando. É isso que seduz o devedor, porque ele está no desespero, ele fala, vou ficar 180 dias sem pagar, podendo pegar até um pouco mais, ele vai e cai nesse canto da sereia. Mas eu acho que... desculpa, eu te cortei. Eu queria só fazer mais um adendo, Jaime. É o seguinte, até ser aprovado o plano de recuperação judicial, tornou-se crime falimentar a distribuição de dividendos e lucros da empresa aos sócios. Então, quando você entra com o pedido de recuperação judicial, a empresa está proibida de distribuir lucros e dividendos aos sócios até a aprovação do plano. Mais um motivo para você preparar. Né? Exatamente. Mas, enfim, eu acho que o que seduz mesmo é esse 180 dias ou mais de prazos sem pagar. É que
o cliente ele só quer ouvir isso e ele acha que esses 180 dias, esse prazo nunca vai vencer e isso acaba... Passa muito rápido. E nesse cliente específico, o que eu apresentei para ele, e eu acho que vai ter sucesso, é que durante todo esse processo de recuperação judicial, e ele está numa fase que ele está esperando a falência, o que eu falei com ele é que, além da gente poder pedir uma nova assembleia, desta vez nós podemos negociar, e aí entra a nossa expertise da York, a gente pode negociar com esses credores de forma que ele tenha a maioria para apresentar um plano muito mais execuível. E essa negociação, ela se dá não só numa negociação direta com o fornecedor, mas eventualmente até encontrando um fundo, e existem vários fundos hoje que fazem isso, que comprariam esses créditos desses devedores, e aí ele se habilitaria na RJ como maioria e aprovaria um plano de recuperação desse cliente. Esta última parte é a menos usada, ela é usada para os grandes, as grandes RJs do mercado. Mas o pequeno e médio, ele desconhece esse expediente dele poder ter uma sobrevida mesmo durante e numa RJ delicada, né? Então, a gente acabou mostrando para ele essa possibilidade e acabamos fechando isso. Mas voltando ainda porque leva um cliente a uma RJ, imagine o seguinte, qual que é a função do escritório? Quando o advogado ele é contratado para pedir uma RJ, qual que é a função dele? E quais são os agentes que estão envolvidos? Primeiramente, o escritório tem que fazer uma análise se de fato aquela empresa necessita de uma recuperação judicial, né, Jaime? E é feito também uma análise documental, né? Além disso, você tem que orientar o cliente. Tivemos casos aqui no escritório de que o cliente possuía muitos débitos fiscais e poucos débitos com fornecedores, distribuidores e tal. Não há que se falar em viabilidade numa RJ em relação a débito fiscal tributário. Por quê? Porque eles não vão estar inseridos no rol de credores para uma RJ. Muito embora, hoje com a alteração na lei, exista a possibilidade de parcelamento do débito tributário por empresas que estão em recuperação judicial em até 120 vezes. Já é um começo, mas isso tem uma série de fatores, né? Às vezes até o débito em 120 vezes não se mostra atrativo para a empresa, né? Mas nessa fase do escritório, na hora que ele entra com o pedido, o escritório não faz uma análise de viabilidade econômico-financeira. Ele faz só uma análise do geral. Isso. A análise do escritório de advocacia, ela fica restrita ao aspecto jurídico, não ao aspecto econômico. Tá, então isso, para quem for fazer corretamente uma RJ, é prudente que eles contratem alguém para poder fazer uma análise econômico-financeira do que aquela empresa precisa de fato para se recuperar. Exato. E até para verificar as condições de pagamento, né? Isso. Quanto é o débito, quanto que a empresa está faturando, como que vai um percentual desse faturamento vai ser destinado para pagar os credores, de qual forma, quanto que vai precisar de parcela, o valor máximo que a empresa consegue pagar por mês. Tudo isso tem que ser feito por um profissional habilitado, capacitado. E tem uma coisa também que o cliente ele não pensa na hora do nervosismo. Ele paga um valor relativamente alto na hora que ele contrata o escritório de advocacia, e ele tem uma figura também, que a gente não falou ainda, que é o AJ, né? Que também recebe, ele não recebe na frente, acho que ele recebe durante o processo, mas é um custo alto, né? É um custo alto, o administrador judicial tem um custo alto, ele tem atribuições importantes na recuperação judicial, é ele que vai fazer a classificação dos créditos, é ele que vai disponibilizar um site para que os credores possam consultar os valores, tudo certinho, ele organiza a parte estrutural da recuperação judicial, né? E além disso, é ele quem vai verificar
se o plano está sendo cumprido de forma correta ou não. É ele que vai indicar para o juiz se há viabilidade na continuação, né, na manutenção da empresa ou não. Então, ele é uma figura muito importante também. Sim. Então, assim, só para dar uma repassada e fechar o conceito. Primeiro que a RJ, se preparada, é um instituto bastante eficaz, né? E em contraponto, nunca se deve pedir uma RJ no desespero, porque acaba sendo um suicídio, né? Então, ela tem que ser preparada. E durante o decorrer da RJ, existem N soluções neste processo que podem facilitar a relação. Primeiro, a relação entre devedor e credor, e depois numa situação de recuperação mesmo do negócio da empresa. Então, que isso tem que ser feito por quem de fato conhece, sabe dessas nuances todas. São vários agentes e é pertinente que você tenha sempre quem sabe fazer. É isso. Exatamente. Como eu sempre falo. Até por isso, Jaime, que esse índice de 90% que você falou é assustador, né? Mas muito se deve pela falta de preparo, né? Para você ajuizar um pedido de recuperação judicial. Às vezes até a atividade não é mais economicamente viável, mesmo assim as pessoas insistem através da recuperação judicial, e isso tudo eleva a esse índice assustador. Eu coloco, você tocou num ponto importante. Se feita a preparação corretamente, sim, pode-se chegar a um diagnóstico de que o negócio de fato não fica de pé, como a gente costuma dizer. Em sendo assim, você pode, antes de uma RJ, preparar uma proteção patrimonial, para que você tenha uma sobrevida. Sem, lógico, caracterizar fora da nada disso, mas você tem alguns instrumentos que você pode se proteger para garantir uma sobrevida. Ao passo que, de novo, pela milionésima vez aqui a nossa conversa, se você não preparou, seguramente você vai comprometer todo o teu patrimônio, toda a tua saúde financeira, né? Perfeito. De novo, tem que ser com quem conhece do assunto. Doutor Thiago, muito obrigado de novo, uma conversa sempre bastante agradável. Sempre, eu que agradeço mais essa oportunidade novamente e espero que tenhamos outros encontros. Ou outros cases, né? Tá bom, obrigado. Obrigado.